o foco do Admar Lopes, depois da renovação, tanto de Felipe Coutinho, como também de Léo Jardim, é a luta para buscar um atacante. A gente vai falar já já do Thiago Mendes. Hoje, as negociações estão sobre nomes que o Vasco busca mesmo como oportunidade de negócio, se possível, porque vai precisar de 2 atacantes. Já precisava de um, com a lesão do Adson, vai precisar de 2. Então a ideia é trazer algum jogador livre, algum jogador que venha por empréstimo, e aí surgem os nomes, como eu trouxe ontem, o Alan Minda, atacante equatoriano, que joga no Bruges, da Bélgica, jogador que houve uma sondagem, houve um contato, mas não é tão fácil, é um jogador de seleção, um jogador que tem diretamente esse lado que valoriza demais. Surgiu também, a gente já tinha dito isso aqui, outros companheiros chegaram a informar antes, o atacante colombiano do Rennes, Andrés Gomes, Carlos Andrés Gomes. Hoje, inclusive, mais uma vez, falei com o staff do Andrés Gomes, da empresa que monitora o contrato desse jogador, que me disse que não há nenhuma possibilidade. O Rennes não libera, o Rennes só quer se for pago, se não for pago não vai. Enfim, então todas essas situações mostram a dificuldade que o Vasco está tendo de contratar um jogador, mesmo que por empréstimo. E aí, o torcedor pode perguntar, mas não vai nem pensar em fazer um investimento maior, em contratar alguém maior? A direção não descarta, porque é isso, o dinheiro está contado. Então não dá para fazer muita graça. Se você puder trazer um que venha por empréstimo, venha dentro dessa ideia de uma vitrine, de poder aparecer, de poder ser uma aposta, mas uma aposta boa, como um ponta da seleção equatoriana, um ponta da seleção colombiana, jogadores de 22, 23 anos de idade, seria uma alternativa. Mas um nome com perfil maior, como até alguns atacantes aí que foram cogitados, e a gente vai falar já já, não está descartado. Não está descartado. Mas como eu costumo dizer a vocês, eu não gosto de enganar vocês. Gosto de ficar contando aqui história, dizendo não, vai vir, vai acontecer. Eu vou falar já já. Mas hoje a realidade é essa. Tanto a realidade é essa, que o Vasco está buscando, e eu falei isso ontem e hoje confirmadíssimo, alternativas dentro do elenco. Porque a renovação de Léo Jardim é um investimento. A renovação do Felipe Coutinho é um investimento. A manutenção do elenco. A renovação do Ryan é um investimento. Hoje, por exemplo, Cauã Paixão, atacante que foi revelado pelo Vasco, fez um gol pelo Vasco apenas em 2024, num jogo do Campeonato Carioca. Era uma opção de ataque muito difícil. Jogador que não ficou aqui, simplesmente desapareceu, foi emprestado para um time da Ucrânia, o Polícia, não foi bem e voltou. Hoje, inclusive, apareceu no BID o nome dele, fica sempre aquela dúvida. Mas e aí, o Cauã Paixão? Não, é um trâmite normal. Ele voltou, é inscrito novamente e está indo para o Leixões, clube da segunda divisão de Portugal. O Vasco está negociando o jogador, vai ficar com um percentual para futuras vendas. É um jogador jovem e que pode, de alguma forma, quem sabe, num futuro, encontrar seu caminho, jogando em Portugal, que é um país acolhedor, da mesma língua, diferente de jogar na Ucrânia. Então, é menos uma opção. Não que ele fosse uma opção, mas é menos uma opção. E sem atacantes, uma boa notícia hoje, se é que o torcedor vai me entender como boa notícia, é de que pelo menos o nosso único atacante de velocidade voltou. O Jean Faísca informou isso hoje no Tabela. Lloyd Augusto está de volta. Lloyd Augusto, que foi até Angola para resolver problemas pessoais, porque a mãe teve um AVC. Esperamos que tudo esteja bem. E o Lloyd Augusto voltou hoje, treinou à parte, fez um treinamento à parte, mas já é uma opção, porque ninguém tinha ideia de quando ele voltaria, se demoraria muito, se ficaria muito tempo. E o Vasco hoje não tem um atacante de velocidade. Passa a ter. Não se sabe se para esse jogo de sábado, mas para o jogo de terça-feira, o Lloyd está inscrito, ele jogou a Sul-Americana. Você pode até estar dizendo, pô, mas o Lloyd é opção, é o que tem. É de você potencializar
aquilo que você tem em casa. A situação, e que foi definida hoje também, e é uma opção de velocidade, a gente falou disso aqui ontem, é o Leandrinho, que também apareceu agora à noite no bid da CBF, Leandro Viana da Silva Gama, e esse, a priori, vai ficar. Por um pedido, inclusive, da comissão técnica, o jogador foi inscrito novamente e está apto para jogar no Campeonato Brasileiro, porque ele não jogara, foi inscrito para o Campeonato Brasileiro, e também para a Copa Sul-Americana. É uma opção para o técnico Fernando Diniz como um jogador de velocidade de uma segunda linha, né? De uma segunda linha, jogador rápido. Enfim, é o que se tem para hoje. O Vasco não contratou ainda nenhum jogador de velocidade para os cantos, para as pontas, para as bandas do campo, e hoje está aí na expectativa do Lloyd Augusto, do Leandrinho. São opções ainda longe daquelas que o torcedor sonhava, e aposta muito mais, e com certeza, com muita razão, na manutenção do Ryan e nas renovações do Léo Jardim e do Felipe Coutinho. Para contratar por contratar, não vai rolar. Isso aí eu posso garantir, porque primeiro, o erro de errar de novo. Falei isso ontem aqui, porque meio que se traumatizou aí por conta das críticas por Jean Davi, por Maxime Domingues, pelo próprio Lloyd, pelo Garré, jogadores que não emplacaram. Garré e Lloyd, até recente, até há uma esperança de que possa, mas Jean Davi está se buscando o clube já, e o Maxi Domingues nem está mais no Vasco, está jogando na MLS. Então todas essas situações comprovam que o Vasco hoje está muito mais preocupado em investir na questão que envolve o seu grupo atual, com o técnico Fernando Diniz sendo o potencializador, o cara que vai tentar fazer esse time jogar. Enfim, então hoje a situação é essa. Thiago Mendes, volante, que chegou essa semana ao Rio de Janeiro, já fez exames e há uma expectativa de que ele possa assinar o seu contrato para dar entrada no bid. Porque se ele não der entrada no bid amanhã, ele dificilmente iria para o jogo de sábado. Eu acho até que não iria. Mas a inscrição para a Sul-Americana que seria uma opção. O Thiago Mendes, se não assinar até amanhã, não será inscrito para a Sul-Americana. Para o jogo do dia 15 e o jogo do dia 22, ele estará fora. O Campeonato Brasileiro há prazo para a semana que vem, para o jogo do Grêmio, no jogo pós-Botafogo do Campeonato Brasileiro, ele estará apto. Mas mesmo assim, há uma expectativa de que até amanhã o Thiago Mendes possa assinar e ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Uma outra preocupação grande, e o Vasco tem sempre as suas surpresinhas, né? Morreu essa manhã num trabalho brilhante, mais uma vez, do Departamento de Registros do Vasco. A situação de Felipe Coutinho. Havia um receio grande de uma correria, porque ele teria que receber o ITC, o Certificado Internacional de Transferência da Federação Inglesa do Aston Villa, para poder estar apto e poder ser inscrito a tempo de jogar contra o Botafogo. Estar apto para a temporada, dentro da janela, mas principalmente para o jogo do Botafogo e também para a restante da temporada. Mas o Departamento de Registro do Vasco, logo cedo, um trabalho brilhante da equipe comandada pelo Rodrigo Eduardo, colocou o Felipe Coutinho com uma foto novinho, e Felipe Coutinho é jogador do Vasco, liberado para jogar, é um grande reforço que o Vasco tem e ele vai para campo no sábado contra o Botafogo. Deixa eu falar de dois jogadores aqui que muita gente me pergunta. Eu encontrei agora há pouco o meu querido porteiro aqui, que eu sempre menciono com vocês, o Amauri, e ele veio com aquele papo: ô, seu Flávio, negócio do pombo aí, vai ou não vai? Gente, eu já falei isso aqui para vocês. Eu não gosto de enganar vocês. Respeito quem busca, quem fala, quem diz, mas, assim, de contato com o mercado, de contato com pessoas de dentro do Vasco, aquelas que de alguma forma até dão alguma informação, eu acho que o torcedor do Vasco não deveria nutrir grandes expectativas. É claro que são situações, como também a do Brian Rodrigues, sonhadas. Mas a incapacidade financeira do Vasco hoje, muito por conta do que o Vasco vem fazendo nesses últimos anos, por conta de estar na bica aí de uma RJ, tudo isso
tudo isso pesa demais. Pesa muito. Então, hoje, falar disso com o torcedor do Vasco, tem dinheiro para contratar atacante? Tem. Mas talvez com um outro perfil. O Richarlison é um jogador que foi convocado pelo Ancelotti agora para a Copa do Mundo. E é um jogador que tem mercado na Europa. O Tottenham não quer, já praticamente o liberou, mas ele tem mercado na Europa, inclusive na própria Premier League. Tem empresários fortes que trabalham com ele, então, de repente, para a gente colocar aqui, ele vestiu a camisa do Vasco, ele gosta do Vasco, sim, sem dúvida, é um sujeito muito, muito bacana, é um excelente jogador, mas hoje eu não vou ser responsável de dizer aqui, olha, o Vasco cogitou e vai correr atrás. Não, o sonho existe, claro que existe. Para Richarlison, como foi para o Brian Rodrigues, jogador de seleção uruguaia, que é um jogador de prateleira alta, mas diante do mercado, e hoje eu ouvi alguns empresários me dizendo, olha, tá difícil achar atacante, cara. O mercado tá ruim de atacante que entregue gol principalmente, dentro desse perfil do Vasco aí, jogador que entrega gol atacante custa dinheiro. Não dá para você achar que o jogador que entrega gol é a coisa mais importante do futebol, é o que valoriza mais um atacante. Quantos gols ele fez, esse atacante? Ele fez 2. Pô, mas peraí, mas ele jogou 232 partidas na temporada. Não interessa. Jogar é obrigação dele. Fazer gol, assistência, é o que mais se tem de espelho na hora de fazer uma análise de mercado. Então, contratar jogador que faça gol para frente não é fácil, cara. Não é fácil, é uma tarefa bastante difícil. Agora, o Vasco sonha, por exemplo, com um jogador como o Richarlison? Sim, sonha. Claro que sonha. Ninguém diz não, eu não quero, não, eu não gosto. Agora, em sonhar e ir buscar, o Vasco buscou o Brian Rodrigues em fevereiro. Chegou a fazer uma proposta, mas acabou não encaixando. O Brian Rodrigues está muito cogitado. O Santos Futebol Clube, que está numa draga tão ou pior que o Vasco, fez lá a sua proposta. E hoje, de uma maneira até que a gente tem que respeitar. Eu até falei com uma pessoa hoje do Vasco que me disse, olha, procura o Admar que ele pode te dizer. E eu brinquei. Eu falei, o Admar, ele pouco fala. E essa pessoa me disse, essa é uma virtude. A gente não pode criticá-lo porque ele pouco fala. E eu disse, realmente, como negociação, é importante ter um diretor executivo que faça coisa no sigilo, que faça coisa acontecer sem que o mercado, ainda mais você que não tem muito dinheiro, se você alardeia muito jogador, esse jogador cresce o valor. Então é uma vantagem. Agora, é claro que para nós, para vocês torcedores, era legal a gente ter, e a gente futrica e corre atrás disso o dia inteiro. O dia inteiro. É uma loucura o que a gente faz aqui de negociação, de tentativa e de blefe para tentar uma informação e de liga para um, liga para outro, pega o telefone, fala inglês com um, fala espanhol com o outro e atende o... É uma loucura. Isso para nós, é claro que é ruim, mas a gente tem que respeitar, é o mercado. A gente não tem que ficar chateado se o clube está hermeticamente fechado para negociações. Acontece. Acontece, ainda mais um clube que não tem tanto dinheiro, como eu disse, que não precisa alardear e não pode alardear muito aquilo que quer, porque senão supervaloriza. Então essas situações são situações que internamente pouco se comentam, pouco se falam. O Vasco pode pintar com um jogador grande a qualquer momento? Eu diria que sim. Pode pintar. Mas a possibilidade é muito grande? Eu diria que não. Diante do quadro financeiro, seria até irresponsável de minha parte dizer isso. Não vou dizer que do Vasco seria irresponsável, porque a gente não está lá dentro para entender as finanças. A gente não está lá dentro, mas me parece que essa gestão, se é algo que ela é minimamente responsável com os gastos. Tem sido assim, preocupada com a RJ, até uma reclamação, muito austero demais, mas de qualquer forma é algo que precisa se respeitar. Mas a quanto o Vasco pode investir, sinceramente, eu não tenho essa informação. Se o Vasco pode fazer uma proposta pelo Richarlison, não sei. Não sei. Se alguém de dentro me disser, talvez façamos, mesmo assim eu vou buscar alguém mais próximo ao jogador para entender se há essa possibilidade. Por exemplo, o Andrés Gomes. A gente sabe que o Vasco fez uma sondagem. Mas os agentes do jogador me desmentem o tempo todo. É fake news, não existe, não tem como, não vai rolar.
Então é um mundo que a gente precisa checar muito as informações para não enganar você. Porque assim como o meu porteiro que está aqui embaixo e fica desesperado, olhando os grupos, vendo sites e vendo aí as especulações, e é claro, o Richarlison, o Brian Rodrigues são jogadores que seriam espetaculares para o Vasco. Seriam fantásticos para o Vasco. Mas diante do nosso quadro, se eu não tiver informação, eu não vou dar.